eu já teria voltado. Porque aquele ladrão da cruz, ele teve uma fé. E aqueles poucos minutos que ele viu o Senhor... Realmente, o ladrão da cruz, né, aquele que morreu junto com ele na cruz, junto com Jesus Cristo, percebeu, ele assimilou rapidamente. Na cruz, ele assimilou Jesus Cristo na cruz e percebeu: esse é o Filho de Deus. Apesar de ter tido uma vida só de desgraça, de bandidagem, matando, sei lá o que ele fez, mas na hora que ele vê Cristo, ele fala: esse é o Filho de Deus. Assimilou. Ele assimilou pelo comportamento de Cristo na cruz. Tudo que Jesus Cristo fez naquele dia que ele ficou preso, pregado na cruz, o outro, o bandido da cruz, ele assimilou em algumas horas que é ser filho de Deus, quer ser Cristo. Agora, eu e você podemos ir para esse evento, e isso está tudo gravado, e ficar vendo, imaginando, para, se já nascemos de novo, vamos nascer de novo. Se já nascemos de novo, vamos galgar revelações de Cristo, da mente de Cristo. Vamos transformar nossa mente olhando para aquela cruz, olhando para aquela cruz. Inclusive, amanhã, às 10 horas, a gente está falando da mesa do Senhor. A mesa do Senhor está ligada à cruz, que é o evento mais grandioso. Não vai, pelo que eu entendo, não vai ter um maior em todo o universo, através de todos os tempos. De tal glória que é a mesa do Senhor, que é a cruz, pela morte na cruz. Os discípulos com 3 anos e 6 meses não tiveram. Ele olhou Jesus esmagado na cruz e o chamou de Senhor. Ele viu Jesus esmagado na cruz e ele creu que Jesus era rei. Lembra de mim quando entrar no teu reino. Entende? Ele olhou para Jesus morrendo na cruz, viu que ele era imortal. Lembra-te de mim quando entrares. Ele sabia que ele não ia. Percebeu a sacada do bandido lá? Bandido da cruz? O cara foi fantástico. É um discípulo fulminante. Como que ele consegue, pela toda a bandidagem que ele carregava, olhar para Cristo e falar: esse é o meu rei? É fantástico. Vencido pela morte. Ele iria vencer a morte. Agora, uma pessoa tem todo o tempo da sua vida e diz: eu sou assim mesmo, e se Deus me quiser, ele vai ter que me querer como eu sou. Eu tenho muita dificuldade com essa fé. Arrogância. Eu tenho muito cuidado com esse tipo de conversão. Conversão sem novo nascimento não é conversão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, senão nós vamos pregar uma graça banal, uma fé banal, um evangelho banal. Muito cuidado. Não estou julgando ninguém. Mas para mim, a salvação é aquilo que está na Bíblia. Nós temos a criação, a queda, agora o trabalho é um trabalho de transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E por que tem que haver uma transformação? Volto para aquilo que eu disse antes. Precisamos compreender as profundezas, as consequências devastadoras da queda. O que ocorreu no nosso homem interior. E o processo final, irmãos. Então temos criação, temos a queda, temos agora a transformação e o propósito final é a conformação à imagem de Cristo Jesus. Então este é um ponto muito significativo. Agora deixe-me extrair desses 3 textos
fazer um 3. resuminho aqui. A gente nasce de novo, é um nenê espiritual, transforma mente, caráter, conduta e se transforma em imagem e semelhança, ganha um corpo glorificado. O coração passa a ser dedicado a Cristo. Desde já. Mas esse é o processo de transformação. A mente vai transformando e o amado de Deus, Jesus Cristo, que habita aqui espiritualmente, cresce e eu passo a ser discípulo, escravo. É o meu melhor amor e tudo isso regido e transformado pelo Espírito Santo que habita no meu coração, que vai me caminhar, que vai me guiar para, sendo cristocêntrico, sem mais semelhança, e um dia, quando Jesus Cristo voltar, o Espírito Santo vai me levar ao encontro, eu e todos, né? Na face da terra, ao encontro de Cristo, nos ares, como fala, e aí o meu corpo passa a ser um corpo glorificado, meu e de todos aqueles que tiverem esse mesmo caminho espiritual. Por isso que estamos aqui, meus queridos. É que independente de quem é que está me ouvindo agora, que vem e vai ouvir, é desejar que você entre nessa vida espiritual. A academia está aqui para falar isso. Vamos entrar na vida espiritual. Vamos entrar no empreendedorismo Joteca, que estão verdadeiro e produtivista. Vamos trabalhar conosco, vamos trabalhar juntos. Porque o trabalho aqui, ele começa a nível espiritual. Depois ele vai gestão de negócio, gestão da vida. E depois que ele entra na parte da minha incumbência aqui no plano horizontal, pelo propósito que Deus me deu, que é de ser engenheiro civil geotécnico. E passar agora, então, o conhecimento que eu adquiri ao longo de 35 anos. Frases, para que nós possamos caminhar sobre alguns degraus, ascendendo na revelação desta palavra, deste tema tão glorioso. Nestes versículos de Romanos capítulo 8, os versículos 28 e 29, nós podemos extrair esta frase: conformados à imagem de Cristo. Por quê? Porque esse é o propósito final de Deus. O versículo 28 vai dizer assim, que tudo coopera para o bem. Este bem aí, irmãos, tem que, de maneira hermenêutica, combinar com o propósito. Então não é um texto que está falando do nosso bem-estar. Tudo coopera para o bem do propósito de Deus. Tudo trabalha conjuntamente, porque Deus tem um propósito. Porque Deus tem um plano. Nós não podemos achar que agora, como nova criatura, nós temos um caminhar sem sentido. Nós temos que confiar que essas mãos furadas que conduzem a nossa vida está trabalhando. Que não existe acaso, não existe má sorte, não existe sorte. Existe um trabalho esculpidor de Cristo na nossa vida. E que nós precisamos entender que o ponto mais elevado da nossa fé na realidade em nossa vida é descansar e saber que Deus está trabalhando. Pode ser que eu não esteja gostando. Pode ser que você esteja vivendo um momento ruim, um momento mau, um momento difícil, um momento de duras provas, de duras tribulações. E você acha que Deus não sabe desses momentos que nós vivemos? Sabe? E se Ele permite, é porque Ele tem um propósito. Por isso que a gente não pode se achar vítima. Se Ele tem um propósito, o propósito só pode ser do bem. E sabe qual é o propósito supremo de Deus? É transformarmos a imagem e semelhança de Cristo. Transformarmos a nossa mente na mente de Cristo. Transformar o nosso caráter semelhante ao caráter de Cristo. Que a nossa conduta seja semelhante a Cristo. Então, qualquer infortúnio que você tenha, Deus está vendo e tem este propósito, supremo propósito de Deus, forjar Cristo em nós. E aí? Forjar é uma coisa leve, agradável, prazerosa?
Não. É pancada mesmo. É forjar a pancada a sermos a imagem e semelhança de Deus. Isso não é masoquismo. Isso é entender a vida espiritual. Porque Cristo carregou aquela cruz por nós. Agora nós temos que carregar junto com ele. Mas você tem que entender